Olá, meu nome é Natália e eu estou aqui hoje para juntos conhecermos um pouco mais sobre o FAP, um projeto que financia a educação de crianças e adolescentes em instituições particulares. É uma iniciativa bem legal e muito completa. Fique com a gente até o final desse vídeo que eu vou contar todos os detalhes para vocês. Mas antes disso, vamos falar um pouco mais sobre educação. E o tema de hoje é... Olá, meu nome é Júlia, eu sou fonoaudióloga, especialista em neuropsicologia, possuo o selo de fonoaudióloga amiga da gagueira e hoje estou aqui para a gente conversar um pouco sobre esse tema. Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre a gagueira. É um tema repleto de crenças, de mitos e nada melhor do que um bom bate-papo para a gente conseguir esclarecer algumas dúvidas, né? Do que se trata a gagueira, afinal? É um distúrbio da fala relativo à temporalização, na pronúncia do som, da sílaba ou da palavra, né? O que isso quer dizer? Que na pessoa que gagueja, esse som ele acaba demorando um tempo mais do que ele deveria na hora que ela vai falar e isso acaba trazendo um impacto na fluência. Poderíamos dizer que retrata uma dificuldade do cérebro em sinalizar o momento em que o som deve terminar para que o outro comece. E por isso, a gagueira é considerada um distúrbio de origem neurobiológica. É como se a pessoa se mantivesse presa naquela palavra porque o cérebro demorasse a enviar o comando de que um novo som vai começar. Quando eu penso na fluência da fala, eu preciso considerar alguns fatores. Então, a continuidade com que eu consigo encadear essa fala, a velocidade com que eu falo, o ritmo e também o esforço que gera em mim para poder falar, que no caso da gagueira, em muitos casos, é um esforço muito grande. Então, para que esses sistemas atuem, de uma maneira coordenada, precisa haver uma integração minuciosa entre o meu processamento motor, que me ajuda a selecionar os sons que eu vou falar, linguístico, que me ajuda a pensar no que eu vou falar, e auditivo. Alguns estudos já determinaram genes que estão relacionados à causa da gagueira. Então, estima-se que aproximadamente 55% dos casos investigados de pessoas que gaguejam possam ter uma correlação genética. Em relação à incidência e à prevalência, 5% da população mundial são de pessoas que gaguejam e no Brasil, 8 milhões de crianças e 2 milhões de adultos. Ela é prevalente no sexo masculino e em crianças entre 2 anos e meio e 3 anos de idade. Nessa fase, não há nenhum marcador que permita a gente saber se essa gagueira ela é duradoura ou ela pode ter uma remissão espontânea, o que é muito comum nessa etapa. Nenhuma gagueira é igual à outra. Tem aquelas pessoas que têm hesitações, que ficam buscando a palavra, tem aquelas pessoas que costumam prolongar os sons, foi ontem que eu comi alguma coisa, ou que repetem o início da palavra, quero brincar, ou mesmo aquelas pessoas que têm os bloqueios, que são aqueles movimentos associados aonde ele tem uma dificuldade em iniciar o som. Podemos fazer alguma coisa agora? Então, a gravidade da gagueira, ela também é variável e faz parte do quadro que ela esteja dias melhores e dias piores. É muito importante considerar que a postura comunicativa, que as pessoas do processo comunicativo da pessoa que gagueja, os pais e professores, quando estamos lidando com criança, são fundamentais não para determinar a gravidade desse quadro, mas para que a pessoa aprenda a lidar com a gagueira da melhor maneira possível, uma vez que ela não tem cura. O que acontece no processo terapêutico da gagueira é o uso de estratégias facilitadoras para que a pessoa possa suavizar a emissão e aprender a controlar melhor os sintomas. Outro aspecto muito importante da gente desmistificar é que as pessoas gaguejam simplesmente porque elas são tímidas ou porque elas sofreram algum trauma que as tornaram gagas. Como eu já disse, a origem é neurobiológica, porque se fosse assim, diante de qualquer grande susto ou evento, todos nós seríamos gagos. É fato que todos nós possuímos momentos de disfluência, diante de um momento de tensão, quando vamos falar para público, quando vamos usar palavras desconhecidas, tudo isso favorece momentos de disfluência. Então, o que caracteriza uma pessoa disfluente, uma disfluência comum de uma disfluência gaga, é a ocorrência dessa disfluência e o impacto que ela tem na fluência da fala. Condições biológicas e psicológicas interferem na gravidade da gagueira.
mas as condições psicológicas não determinam o fato da pessoa gaguejar ou não. Portanto, devemos sempre evitar de falar com uma pessoa que gagueja, que ela deva relaxar, respirar, procurar manter a calma, porque ela não consegue ter um controle sobre a maneira como o cérebro está enviando este comando para os músculos da boca, para organizar o movimento para que ela comece a falar, né? E todos estão respirando. Se fosse assim, estariam mortos. É importante respeitar o desejo da pessoa que gagueja de querer falar em público ou não. Em sala de aula, é muito comum pegarmos os alunos chateados com a situação de que tiveram que se expor em público. Então, a pessoa que gagueja deve ser sempre consultada em relação ao desejo dela de se manifestar, seja para ler em voz alta, para emitir uma opinião, e deve ser respeitada nesse sentido. Uma outra pergunta muito comum que eu sempre escuto é: por que os gagos, quando cantam, não gaguejam? Isso se deve a uma questão de dominância hemisférica. A linguagem ela é estruturada no hemisfério esquerdo e a musicalidade no hemisfério direito. Então, toda vez que eu tenho que falar, expor uma opinião, eu preciso fazer uma elaboração linguística e quem responde por isso é meu hemisfério esquerdo. Já quando eu vou cantar, eu tenho ali a melodia, a letra da música que já está decorada, então eu aciono basicamente meu hemisfério direito, por isso gagos não gaguejam quando cantam. Uma outra atitude que devemos estar muito atentos e evitar é de falar pela pessoa. É importante que a pessoa que gagueja perceba que você está atento ao que ela quer falar e não a como ela está falando. Então, atropelar, tentar adivinhar ou completar a frase são comportamentos que só prejudicam e aumentam a ansiedade da pessoa que gagueja. Maiores informações sobre o tema estão disponíveis no site www.oficinadefluência.com.br. Lá vocês também encontram outros links que podem direcionar para mais artigos, esclarecimento de dúvidas, orientações a pais e psicólogos. Espero que tenha ajudado. Até a próxima! Gostou do vídeo? É um assunto muito importante, não é verdade? Aliás, nós, o FAP, acreditamos que tudo que envolve educação é prioridade. Contudo, infelizmente o Brasil não tem investido em educação como deveria, e o resultado disso é uma educação pública deficiente em que muitos nem sequer saem aptos para entrar em uma universidade. Dessa forma, todo o potencial desse país depende da nossa decisão de mudar essa realidade, e o FAP é um instrumento para essa mudança. Atualmente, muitas crianças e jovens já passaram pelo FAP, e muitos outros estão sendo beneficiados por ele hoje, estudando em escolas de qualidade. Esse projeto é mantido através de parceiros que investem mensalmente valores a partir de R$50. Gente, R$50! Isso é o valor de uma pizza, um lanche, uma camiseta, ou nem isso. Mas com esses mesmos R$50 você pode mudar o futuro de uma pessoa. Você tem ideia disso? Sabemos que manter uma criança em uma escola particular não é barato, principalmente nos dias atuais. Contudo, o FAP, através de seus parceiros, oferece aos seus alunos muito mais do que apenas uma mensalidade em uma escola particular. Eles recebem material escolar, uniforme, nutricionistas, acompanhamento com psicólogos, educadores físicos, aulas de musicalização, reforço escolar, transporte e lanche. Ou seja, seus R$50 mensais se transformaram em toda essa estrutura para essas crianças. Depois de saber de tudo isso, com certeza você vai querer ser parte dessa mudança. Basta clicar no link que está na descrição desse vídeo e fazer sua doação agora mesmo. Nós contamos com você para mudar o mundo através da educação.